Olá! Hoje eu tô aqui muito bem acompanhada por uma das minhas cachorrinhas e eu vim falar sobre um tema muito buscado por vocês, pelo menos pra mim. Chegam muitas mulheres com dúvidas com relação a isso e buscando um direcionamento justamente com relação a esse tema, que é transição de carreira. Na verdade, nesse vídeo eu quero falar sobre como saber se você tá no momento precisando fazer uma transição de carreira ou se você precisa lapidar o seu trabalho hoje, de repente a sua rotina de trabalho, a forma como você está exercendo o seu trabalho hoje. E eu não vou falar tanto sobre transição, eu vou falar sobre progressão, porque esses dias eu vi uma mulher falando sobre isso e pra mim fez muito sentido, eu não lembro agora o nome dela. Gente, minha memória para nomes, detalhes assim é bem difícil pra mim. Mas ela falava sobre progressão e pra mim fez muito sentido porque quando a gente fala em transição de carreira, muitas vezes isso trava a gente de fazer os movimentos necessários, justamente porque parece que a gente está deixando algo para trás, deixando anos de investimento financeiro, de tempo e de energia com algo para iniciar uma coisa totalmente nova. E eu falo que a gente não deixa de ser aquilo que a gente viveu durante tantos anos, porque a gente aprende muitas coisas para além de uma profissão também. Fora que conhecimento a gente não deixa para trás, vai estar sempre dentro de nós e faz parte da nossa essência. Então eu, por exemplo, eu me formei em arquitetura e urbanismo, trabalhei anos na área, e a Aline Arquiteta ainda está aqui. Eu sei fazer um projeto, eu estou nesse momento fazendo um projeto da minha própria casa dos sonhos. Eu fiz um projeto pouco tempo atrás para um casal de amigos. Então percebe como os conhecimentos da arquitetura estão aqui e nunca deixarão de estar. Assim como eu trago à tona a Aline Arquiteta quando eu vou criar um material, o design de um material lindíssimo para as minhas alunas, uma identidade visual de um novo produto, quando eu vou entender melhor a arquitetura do ser. Porque eu falo que quando eu trabalhava com arquitetura e urbanismo, através de um projeto, de uma planta arquitetônica, eu entendia melhor como uma casa, uma edificação, tinha sido projetada para funcionar. Quando eu ia projetar uma casa, eu projetava como aquela casa ia funcionar, o que traria sustentação para aquela casa, quais seriam as aberturas daquela casa para ela interagir com o meio à sua volta, como seria o impacto daquela casa no ambiente onde ela estaria inserida, porque isso a gente estuda também na arquitetura, o impacto e como aquela construção vai conversar com o entorno. E se a gente olha para um mapa de human design de uma pessoa, a gente consegue entender como o maior arquiteto de todos, Deus, desenhou, projetou aquela pessoa para funcionar no mundo. Então, o que sustenta aquela pessoa, quais são as aberturas daquela pessoa para interagir com o meio, qual o impacto dos ambientes das pessoas na vida daquela pessoa, qual o impacto daquela pessoa no meio onde ela está inserida, o que ela veio trazer para as pessoas que cruzarem com ela, para os ambientes onde ela estiver. Então, eu faço essa analogia e isso vem muito da minha Aline Arquiteta, que está aqui presente e sempre estará. Por isso, progressão de carreira. Você vai progredir para algo melhor e mais alinhado com a sua verdadeira essência. Mas os anos que você investiu, o tempo que você investiu e o dinheiro que você investiu com algo que hoje você já está percebendo que não faz sentido, não é jogado fora de forma alguma. Foi necessário para a construção de quem você é hoje e para que você estivesse preparada hoje, de repente, para progredir para algo mais alinhado, tá bom? Então, olha só, por que eu acho que vocês me procuram tanto por conta desse tema? Justamente por conta da minha progressão de carreira. Eu estava no momento, eu tinha acabado de decidir que eu não queria mais trabalhar com arquitetura e urbanismo e eu tinha começado já o meu trabalho com o autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal no digital, na internet. Isso foi em 2019, se eu não me engano. Foi acho que 2019. Meu Instagram era o Viemos Relembrar, justamente porque quando eu decidi que eu não queria trabalhar mais com arquitetura, eu não sabia com o que eu iria trabalhar. Então ali eu iniciei um mergulho profundo no meu universo interior, no meu oceano interior, para que eu pudesse me reconhecer para além também de uma profissão, para que aí sim, me reconhecendo,
eu pudesse entender quais eram as possíveis profissões que eu poderia exercer e que me sentiria realizada e no meu lugar, contribuindo com o que eu vim contribuir. E aí eu fui acessando muitos conhecimentos, muitas sabedorias, muitas ferramentas, até que eu decidi que eu já tinha construído uma bagagem bem robusta de muitas informações sobre isso e muita vivência. Fiz Theta Healing, estudei astrologia, estudei Ho'oponopono, estudei numerologia, Magnified Healing. E aí eu decidi começar a transbordar isso para o mundo, compartilhar isso com as pessoas na internet. Eu estava amando o que eu estava fazendo, mas a verdade é que o retorno financeiro era muito baixo, perto do que eu tinha quando eu trabalhava com arquitetura e urbanismo, ao ponto de considerar voltar para a arquitetura mesmo sabendo que eu não me sentia realizada ali, que ali não era o meu lugar. Mas porque eu estava colocando dinheiro num pedestal, eu estava mirando no dinheiro e não no sucesso e na construção de um estilo de vida que eu sempre quis ter. Porque eu falo que uma das coisas que me fez decidir não trabalhar mais com arquitetura é que a minha vida estava sendo moldada pelo meu trabalho com arquitetura de modo que ela estava indo na contramão do que a minha alma realmente queria viver. E eu comecei a sentir aquilo ficar muito forte dentro de mim. Mas depois, trabalhando já com autoconhecimento e com desenvolvimento pessoal, eu estava considerando voltar para arquitetura e urbanismo, voltar para aquele estilo de vida. E aí o desenho humano chegou na minha vida. Chegou me ajudando a ter muita clareza. Quando o meu mapa foi analisado, eu pude perceber por que a arquitetura não era para mim, por que as coisas não estavam funcionando, que eu não estava tendo um bom resultado trabalhando com autoconhecimento no digital. E, mais do que isso, o que eu precisava fazer dali para frente para que as coisas funcionassem e para que eu tivesse os resultados que eu tenho hoje e que eu comecei a ter num curto período de tempo quando eu apliquei esse conhecimento na minha vida. E a partir do momento que eu vi essas transformações, eu falei, uau, eu preciso levar esse conhecimento para as pessoas também. Então, de lá para cá, foram anos atendendo pessoas, ensinando Human Design para as pessoas, vivendo o meu próprio mapa, aplicando os aspectos do meu mapa na minha vida, no meu relacionamento, na construção do meu negócio. E hoje eu me sinto pronta para trazer para o mundo a mentoria Soulprint, que é uma mentoria com foco em carreira, vocação, negócios, construção de um negócio alinhado com quem você realmente é, com a sua essência, para que você possa atrair as pessoas certas que precisam do que você tem a oferecer do seu jeito único e que vão olhar para o valor, vão reconhecer o valor do que você tem a oferecer, ao invés de ficar olhando para o preço. A construção de um negócio que reflita quem você realmente é, que seja autêntico, que você se sinta realizada com o estilo de vida que o seu negócio está te ajudando a construir, a viver, que traga bem-estar e não que tire o seu bem-estar, que você saiba se posicionar, que você tenha confiança e que se torne muito magnética com aquilo que está fazendo e com a forma como está fazendo. Então eu vou deixar o link aqui da Laís do meu time, se você tiver interesse em participar da mentoria Soulprint, não deixe de falar com ela, para que ela possa te passar mais informações sobre como vai funcionar. Bom, vamos lá para o tema desse vídeo. Eu falei pra caramba aqui, mas eu precisava contextualizar um pouco do porquê que eu tô trazendo mais desse tema ultimamente, e para isso eu vou mudar minha tela, porque eu vou precisar usar o meu iPad. Se você que está assistindo esse vídeo agora é uma projetora, assim como eu, quais são os sinais que revelam para você que você ou precisa fazer uma progressão de carreira ou que você precisa ajustar o seu trabalho hoje para que ele respeite a sua essência? Primeiro ponto, a amargura. Se você está sentindo amargura hoje no seu trabalho, é porque você precisa recalcular a rota. Porque a amargura, ela é uma sensação, um sinal que revela para nós projetoras que não estamos no nosso lugar. E a amargura, ela pode surgir quando você não se sente vista e reconhecida. Projetora, ela precisa se sentir vista e reconhecida justamente porque só assim ela consegue receber convites para que ela possa fazer as coisas acontecerem na vida dela.
Porque a projetora não tá aqui para forçar que as coisas aconteçam, para tentar ir atrás das pessoas. Ela tá aqui para ter uma vitrine, para que as pessoas a encontrem e a reconheçam como uma pessoa preparada para fornecer a orientação, o direcionamento que essas pessoas precisam. Então, quando ela não se sente vista, ela pode acabar sentindo a amargura. A amargura também pode surgir, que tem muita relação com isso que eu falei agora, quando ela sente que ela tem muito para compartilhar para uma plateia vazia. Muito a compartilhar para uma plateia vazia. Então, sabe aquela sensação? Eu tenho uma visão, eu tenho um conselho, eu tenho um direcionamento, mas eu não consigo fazer com que isso chegue nas pessoas. Parece que tem um muro que me separa das pessoas. Então, parece que eu tô querendo falar para uma plateia vazia. Esse é um sentimento, gente, eu já passei por todos esses, tá? São sentimentos que são muito desconfortáveis para uma projetora e que revelam que algo tá errado. No meu caso, eu passei por isso. A amargura eu sentia um pouco na arquitetura, mas eu também senti depois quando eu comecei a trabalhar com autoconhecimento, mas porque eu ainda não sabia que eu era uma projetora, eu ainda não tinha conhecido o desenho humano, então eu estava trabalhando como uma geradora, eu estava tentando vender de uma forma que não respeitava a minha essência, e é engraçado como a gente sente quando a gente não está no nosso lugar, porque eu me sentia desconfortável. Então eu sentia que tinha alguma coisa errada, mas era a forma que eu tinha aprendido de fazer marketing. Então depois, quando eu conheci o meu mapa, eu entendi que a forma como eu estava fazendo não era mais alinhada para mim. Por mais que eu estivesse exercendo, né, usando os meus dons e talentos naturais, a forma como eu estava me posicionando não era alinhada e por isso eu não estava tendo os resultados que eu gostaria de ter. Outra coisa é uma carreira que não está alinhada com a sua visão de sucesso. Nossa, gente, isso daqui é muito importante para uma projetora. Se você está construindo uma carreira que está totalmente desconectada da sua visão de sucesso, ou seja, você está construindo um estilo de vida que não respeita os seus valores e aquilo que é importante para você na sua vida, se é tempo livre, se é liberdade geográfica, se é contato com a família, se é arte, se é beleza, se é alimentação saudável, se é uma vida mais tranquila na natureza, no interior, não sei. Você tem que ter clareza da sua visão de sucesso. E se a sua vida está indo na contramão disso, você vai precisar recalcular a rota ou fazer uma progressão de carreira ou lapidar o seu trabalho para que esteja alinhado com isso. E por último, mas não menos importante, burnout. Porque nós, projetoras, precisamos ter um estilo de vida muito mais tranquilo, muito mais alinhado com a nossa essência, ou seja, a gente não tem energia para sustentar por longos períodos de tempo num trabalho, mesmo que seja um trabalho satisfatório para a gente. E é por isso que a gente precisa de mais pausa e descanso na nossa rotina para que a gente possa produzir e trabalhar de um lugar mais elevado. Se a gente se força a trabalhar muitos períodos de tempo, né, muitas horas seguidas de tempo, a gente acaba se sobrecarregando e é perigoso até ter um burnout. Então, se você é uma projetora e por acaso você deu aí check em todos esses itens, ou na maioria deles, ou em um deles que seja, você precisa fazer alguma mudança na sua vida. Recalcular a rota. Agora, deixa eu apagar para a gente ir para o próximo. Agora, se você é uma geradora, como saber se você precisa recalcular a rota, fazer uma progressão de carreira ou mudar, lapidar o seu trabalho hoje? Primeiro ponto: frustração. Se você está se sentindo frustrada hoje com o seu trabalho, essa sensação revela para você que você não está no seu lugar. Porque o seu lugar é a satisfação. Você precisa direcionar a sua energia para aquilo que te traz satisfação. Se você está se sentindo frustrada na maior parte do tempo hoje no seu trabalho, é porque ele não é o lugar certo para você. Então comece a planejar fazer uma progressão de carreira ali na frente. Às vezes é até para a mesma área que você está hoje, mas
um lugar diferente, uma empresa diferente, pessoas diferentes, uma rotina diferente de trabalho, não sei. É importante que você perceba por que o seu trabalho hoje está te deixando frustrado. O que você faz no seu trabalho hoje que te frustra muito e o que você faz que te eleva. E aí a gente entra no segundo ponto. Se sentir sem energia. Nossa, cara, isso daqui, ele é muito real, porque a geradora, ela vai sentir muita energia quando ela estiver direcionando a energia dela para a coisa certa, para a atividade correta. Ela vai sentir uma carga extra de energia no corpo e vai conseguir sustentar mais tempo de trabalho naquela tarefa. Quando ela se sente sem energia, é um sinal claro que ela não está no lugar dela. Isso não é normal para uma geradora. Lembrando que tanto a frustração quanto se sentir sem energia também vale se você é uma geradora manifestante. São sinais claros de que você precisa recalcular a rota. Força. Se você está colocando muita força, muito esforço, força extra em algo para fazer aquilo dar certo na tua vida, é porque não está alinhado para você. Porque as coisas fluem com leveza, as coisas chegam para você, caem no teu colo quando você está vivendo em alinhamento com a sua essência, quando você está no teu lugar. As coisas acontecem de uma forma muito mais simples e muito mais leve. Quando você está tentando muito, se dedicando muito, se esforçando muito e aquilo não está fluindo, é porque ou você não está no seu lugar ou a forma como você está fazendo isso não está alinhada para você. Que mais? Fadiga. Falta de tesão. A geradora, gente, quando ela tá no lugar dela, ela sente tesão para aquilo que ela tá fazendo. Ela adora falar sobre aquilo, ela perde a noção do tempo quando ela tá trabalhando com aquilo. E claro que, gente, eu não quero também, vamos falar sobre isso, né? Eu não quero também romantizar demais essa visão do trabalho. Porque mesmo quando a gente trabalha com algo que a gente ama muito e que a gente tá utilizando nossos dons e talentos naturais, vão ter partes e tarefas que vão ser mais chatinhas pra gente, mas que não seja a maior parte do tempo, principalmente para uma geradora e uma geradora manifestante. E que assim que ela puder, ela possa delegar essas atividades e se dedicar ao máximo à satisfação, para aquilo que traz satisfação na vida dela. Já que eu estava falando da geradora, agora eu vou falar da geradora manifestante. Lembrando que muito do que eu falei ali da geradora também vale se você é uma geradora manifestante. Mas como geradora manifestante, como saber se você precisa recalcular a rota, fazer uma progressão de carreira ou lapidar o seu trabalho hoje? Além da frustração, a raiva, porque a raiva é a sua parte manifestadora. Você vai sentir raiva quando você se sentir controlada. Dei uma gaguejada aqui, né? Se sentir. Quando você se sentir controlada, quando você se sentir sem liberdade. Então tome cuidado com isso, porque você precisa de uma dose de liberdade, independência no seu trabalho. Por mais que você goste de se relacionar com outras pessoas, você vai precisar disso no seu trabalho. Quando você sente que você precisa se nichar, sabe? Fazer uma única coisa sempre, seguir um caminho linear. Caminho linear. Porque a geradora manifestante, ela é multipotencial, então ela precisa fazer a integração das paixões, dos saberes dela e não querer seguir uma única coisa, um único caminho, porque ela não vai conseguir sustentar isso por muito tempo, vai acabar sentindo ou a frustração ou a raiva. Então, se você tá nesse lugar se nichando, se colocando muito dentro de uma caixinha, fazendo sempre a mesma coisa, da mesma forma, você não vai conseguir sustentar isso por muito tempo. E aí entra a monotonia também. Monotonia, tá certo, né? Se você tá fazendo algo muito monótono pra você, você não tá no seu lugar. Você precisa de movimento, dinamismo, integração. Tem mais alguns vídeos aqui no meu canal falando sobre os tipos de energia. Então, se você ainda não assistiu, assista porque vai complementar muito a esse vídeo aqui, tá bom? Então, se você deu check para um ou mais desses itens aqui, ou todos, é um sinal claro de que você precisa recalcular a rota
como uma geradora manifestante. Agora, se você é uma manifestadora, quais são os sinais que mostram para você que você precisa recalcular a rota ou fazer uma progressão de carreira ou lapidar a forma como você trabalha hoje, a forma como você se apresenta para o mundo, a sua rotina de trabalho, o seu marketing? Primeiro ponto, a raiva. E a mesma coisa que eu falei da geradora manifestante vale aqui. Quando você sente que você está sendo controlada, quando você sente que você está sem liberdade para criar. Então tome cuidado com isso. Por isso que é muito comum a manifestadora acabar empreendendo. Ela não vai conseguir muito tempo ser controlada, alguém mandando nela, fazendo como, quando ela tem que fazer. Se ela tá pedindo permissão, ela precisa tomar muito cuidado, porque ela não tá aqui para pedir permissão, ela tá aqui para decidir, informar e agir, e não para ficar pedindo opinião de todo mundo, pedindo a permissão de todo mundo para tudo o que ela vai fazer. Ela não vai conseguir sustentar isso por muito tempo. Burnout também. Por quê? Porque a manifestadora, ela tem uma energia cíclica, então em alguns períodos ela vai ter muita energia para trabalhar, para fazer algo acontecer, para colocar uma grande ideia no mundo, mas depois disso ela vai precisar se retirar e cuidar da energia dela. Então se ela não respeitar isso, ela pode acabar tendo um burnout. Por isso que é importante ela delegar algumas atividades, para que ela tenha esse tempo restaurativo mesmo, para que ela possa se recuperar até que a próxima pulsação criativa venha. O que mais para uma manifestadora? Se a manifestadora também sente que ela não pode ficar sozinha, ela não vai aguentar muito tempo, porque a manifestadora, o processo criativo dela é não verbal. Então ela não vai conseguir ficar o tempo inteiro interagindo, tendo que dar satisfação para todo mundo sobre o que ela está fazendo, como ela está fazendo. Então isso é importante considerar. Se você é uma manifestadora e deu check em um ou mais desses itens, você já sabe que você precisa recalcular a rota. Agora, se você é uma refletora, quais são os sinais que revelam que você precisa fazer uma mudança na sua trajetória profissional, ou progredindo para uma outra carreira, ou lapidando a sua carreira hoje? Primeiro ponto, ambiente. Perceba como você se sente no seu ambiente de trabalho hoje. Se você trabalha com outras pessoas, perceba como são essas pessoas, o que você sente quando você está do lado delas. São pessoas que te elevam, que te fazem bem, é um ambiente que te eleva, que te faz bem, que você gosta da energia ou não. Se for não, mudança o quanto antes, porque o ambiente, as pessoas que você mais convive tem muito impacto na sua saúde, no seu bem-estar, na direção da sua vida e na sua identidade. Se nichar também é contra a natureza de uma refletora, porque ela é camaleônica. Então você precisa ter um espaço no seu trabalho para trazer várias características diferentes da tua essência à tona, até para se vestir de forma diferente se você quiser, um dia com estampas, no outro monocromática, até sua identidade visual no Instagram, que você tem espaço para mudar quando você sentir vontade de mudar. Outro ponto, pressa para tomar decisões. Você, como uma refletora, não pode se colocar esse peso de tomar decisões de forma apressada, porque você precisa de tempo para ter clareza do que é melhor para você, principalmente grandes decisões. E se o ambiente que você trabalha hoje é um ambiente que coloca muita pressão em você
para você tomar decisões desse lugar, né, de pressão e pressa, isso não é alinhado para você, tá bom? Burnout também. Você é uma refletora, então você precisa de descanso, de pausa, precisa respeitar a sua natureza. Você não pode ficar trabalhando o tempo inteiro, interagindo com as pessoas o tempo inteiro, porque isso vai acabar te sobrecarregando. E se você não tem espaço para isso, você não vai aguentar esse trabalho muito tempo, ou a forma como você está fazendo isso muito tempo. E se você também, será que cabe mais um aqui? Não tem espaço para ficar sozinha. Você, como refletora, precisa de momentos sozinha para limpar a sua aura e voltar para a sua essência. Então imagina que você, como refletora, você está o tempo inteiro captando as energias das pessoas através dos 9 centros não definidos do seu mapa. E se você não tem um tempo sozinha, na sua própria essência, para você se recuperar e voltar para a sua natureza e limpar todas essas informações e energias do teu campo, você vai estar indo contra a sua natureza. Então, você, por mais que você seja um ser muito relacional, como refletora, você também precisa dos seus momentos sozinha. Então, se você deu check aqui em um ou mais desses itens, você já sabe que precisa de mudanças. Recalcular a rota, progredir de carreira ou lapidar a sua carreira hoje. Espero que vocês tenham gostado dos insights que eu trouxe nesse vídeo. Claro que aqui, gente, eu escolhi uma única camada do mapa, que é o tipo áurico. Existem muitas outras informações importantes para a gente acessar, que se unem a isso e trazem muita direção e clareza na hora de fazer uma transição ou de lapidar o nosso trabalho para que a gente possa ter os resultados desejados. Então, dentro da mentoria Soulprint, eu vou abordar tudo isso com mais profundidade, todos os níveis de diferenciação com muita profundidade, para que você possa sair se sentindo confiante, tendo muita clareza de para onde direcionar os seus esforços, o seu tempo, a sua energia, o seu dinheiro, para que você possa ter mais resultados. Resultados que estejam alinhados com a sua essência, com o que a sua alma deseja, com o estilo de vida que você quer viver. Eu vou falar muito sobre lifestyle business dentro da mentoria. Então, eu vou deixar o link aqui para você falar com a Laís, da minha equipe, e receber mais informações, porque as vagas são limitadíssimas. Isso não é papo de marketing, são limitadas justamente para que vocês possam ter o meu direcionamento personalizado, tá bom? Então, eu espero te ver lá dentro, construindo uma carreira que respeite a sua essência, que transborde quem você é para o mundo, que te traga um ótimo retorno financeiro, no qual você se sinta magnética. Um beijo e até o próximo vídeo.